Olá pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês o conhecimento deste livro, O Fim da Ansiedade, de Max Lucado. Confesso que essa capa já me deixou intrigado porque tem um lápis todo mordido e isso já demonstra que até a capa já deixa algumas pessoas pensativas sobre esse tema tão importante. A ansiedade, ela tem o fundamento no e se. E se não der certo a minha vida? E se eu não arrumar um emprego? E se eu casar e depois me separar? E se eu não fechar uma venda? E se eu não tiver dinheiro para pagar as contas? O e se, ele é o fundamento da ansiedade. A ansiedade, ela é uma suspeita, ela é uma apreensão, um estado melancólico de preocupações. Ansiedade e medo são primos, mas não irmãos gêmeos. O medo vê uma ameaça, a ansiedade imagina uma ameaça. Pessoas ansiosas são pessoas com falta de ar pelas angústias da vida. O medo, ele resulta em luta ou fuga, mas a ansiedade cria destruição e depressão. Ansiedade leva o nosso fôlego, o nosso sono, a nossa energia, nosso bem-estar. A epidemia de ansiedade no mundo que nós vivemos é muito maior do que a epidemia de Covid. E qual a causa de toda esta ansiedade? A ansiedade, ela tem por causa as mudanças que acontecem. O ambiente e a ordem social mudaram muito nesses anos que nós estamos vivendo, nesses últimos 30 anos que estamos vivendo, muita coisa mudou. E isso gera uma sensação de incerteza em relação ao futuro. Gera aquela sensação de que nós não temos controle. E uma das causas da ansiedade é quando a gente tem a sensação de que perdemos o controle. Em Filipenses 4:6, a Bíblia diz assim, ó: não andeis ansioso por coisa alguma. Em Lucas 21:34 diz assim, ó: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração com as ansiedades da vida. Ansiedade não é um pecado, é um sentimento que pode levar a comportamentos pecaminosos. Por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela pode murmurar. E a Bíblia chama murmuração de pecado. Não é a vontade de Deus que nós venhamos a viver uma vida de constante ansiedade. Você não pode dirigir o mundo, mas você conhece uma pessoa que pode dirigir o mundo. Deus fará isto por você. Deus não perdeu o controle da humanidade. A Bíblia diz, Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrar-se é uma decisão, não apenas um sentimento. Você pode tomar a decisão de buscar a alegria. Seu sistema de crenças é a sua resposta para as questões fundamentais da vida. E a resposta que você dá a estas perguntas diz muita coisa. Primeira pergunta: alguém está no controle do universo? Segunda pergunta: a vida tem um propósito? Terceira pergunta: eu tenho valor? Quarta pergunta: só existe essa vida? Se o seu sistema de crença ele for forte,
você permanecerá de pé. Se ele for fraco, as tempestades da vida prevalecerão. A fé sempre procede o comportamento. Paulo, ele sempre abordou convicções antes de abordar ações. Para mudar a forma como uma pessoa responde à vida, é preciso mudar o seu sistema de crença em relação à vida. A soberania de Deus é um termo que a Bíblia usa para descrever o controle e a gestão de Deus sobre o universo. A ansiedade, ela está baseada na observação do caos. A ansiedade está fundamentada e é uma consequência do caos observado. Então, o controle percebido, ele gera calma. A falta de controle produz medo. A ansiedade aumenta à medida que o controle percebido diminui. As pessoas mais estressadas são obcecadas por controle. Fracasso naquilo que buscam, mas tentam controlar o mundo. E quanto mais tentam controlar o mundo, mais percebem que não conseguem e nem podem fazê-lo. A Bíblia, ela tem uma ideia melhor. Em vez de você ter o controle total, a palavra de Deus te chama para você renunciar o controle. Renunciar e confiar em Deus. E deixar Deus dirigir o mundo. Confiar que Deus fará. Que Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. A paz está ao nosso alcance. E paz não é ausência de problemas, mas a certeza de que a presença de Deus está na nossa vida. Porque Jesus mesmo disse: a minha paz vos dou, a paz que o mundo não pode dar. Existe uma paz em Jesus Cristo. Mesmo diante de todo o caos que esse mundo nos oferece, que nós percebemos nesse mundo, existe uma paz que excede todo o entendimento. E a paz de Deus será árbitro no vosso coração. A Bíblia, ela conta a história de um rei chamado Uzias, que, longe de ser perfeito, ele manteve Israel durante o seu reinado por 52 anos sem guerras, num estado de paz. Uzias não era uma pessoa perfeita, ele era uma pessoa cheia de defeitos. Ele era um rei bom, um grande líder, mas também ele tinha os seus defeitos. E cercado por todos os lados, por inimigos, ele conseguiu que por 52 anos Israel estivesse em paz. E isso aconteceu no século 8 a.C. E esse homem de liderança firme, esse homem que acertou tantas vezes na vida, ele cometeu um erro. Ele queria aquilo que Deus não tinha chamado ele. Ele queria ser aquilo que Deus não tinha chamado ele para ser. Então ele entrou no templo, ele ofereceu incenso a Deus, e naquele mesmo momento ele recebeu o julgamento de Deus e ele se tornou leproso e morreu em desgraça. Por quê? Porque aquele desejo de controlar tudo, aquele desejo de achar que você tem o direito de fazer tudo, esse desejo de controle total, ele vai ser a desgraça da tua vida. Você querer fazer aquilo que Deus não te chamou para você fazer, faz com que você se torne uma pessoa que vai passar uma vida e não vai cumprir o teu propósito. O pior fracasso
É o fracasso de um propósito não realizado, de uma vida perdida, de você ser um sucesso naquilo que Deus não te chamou para ser um sucesso. Porque a nossa essência está no propósito que a nossa vida tem. A lição que nós aprendemos com Uzias é simples. Ou você deixa Deus controlar tudo, ou você arca com as consequências. Ou você deixa Deus ser Deus, ou você assume todos os problemas para ti e tenta resolver com as tuas próprias forças e arca com as consequências. Porque tanta gente estressada, tanta gente preocupada, tanta gente ansiosa, tanta gente pensando em largar tudo, que sente, que tem aquela sensação de que Deus abandonou. Porque a pessoa quer ter o controle de tudo e Deus está dizendo assim, ó, deixa eu estar no centro da tua vida. Deixa eu controlar a tua vida. Alegre-se na soberania de Deus. Alegre-se pelo que Deus já fez. E alegre-se pelo que Deus é capaz de fazer. Porque aquilo que o olho não viu, o coração não sentiu, nem chegou aos pensamentos do homem. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tenha ousadia de acreditar que coisas boas podem acontecer com você. A ansiedade passa à medida que a confiança aumenta. Seja feito conforme a tua fé. Nós ouvimos várias e várias e várias vezes Jesus falando essa palavra. Seja feito conforme a tua fé. Então, use a tua fé. Exercite a tua fé. A tua fé é como um músculo, você precisa exercitar. A tua fé precisa crescer. Não viva uma vida preocupado que comeremos, que beberemos, que nos vestiremos. A Bíblia diz que os gentios procuram essas coisas. Olhai para as aves do céu. Não trabalham, Deus as sustenta. Olhai para os lírios do campo. Não trabalham, não fiam. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olha a erva do campo que hoje cresce, amanhã está sendo lançada no fogo. Se Deus tem o cuidado com a erva do campo, muito mais convosco, homens de pequena fé. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a primeira causa da ansiedade é a sensação de que não temos controle. A sensação de que perdemos o controle. A sensação do caos observado. A segunda causa, a culpa agita a alma. A graça acalma. A culpa faz com que a nossa alma fique perturbada. Max Lucado, que escreveu esse livro, ele fala sobre a sua experiência com o alcoolismo, porque ele veio de uma família de alcoólatras. Então, seu avô era alcoólatra, seu pai era alcoólatra, e ele, na sua juventude, ele se tornou um alcoólatra. Então, ele experimentou a sensação de culpa, a sensação de que parece que nunca ele ia mudar, porque toda a vida estava cometendo os mesmos erros. E ele venceu isso. E ele superou isso. E ele conta isso no seu livro. A culpa leva a pessoa a sentir-se mal por estar viva. O ser humano precisa perdoar a si mesmo. Há uma culpa que diz, fiz algo ruim. E essa mesma culpa conclui, eu sou uma pessoa ruim. Uma dura consequência da culpa é a ansiedade. A primeira razão para a ansiedade da humanidade pode ser atribuída à culpa. Quando Deus colocou
Adão e Eva no jardim do Éden, disse assim, olha, todas as árvores comereis, mas porém da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis dela. E Adão e Eva, eles pecaram. Eva foi lá, foi enganada pela serpente, tomou a fruta, comeu e passou essa fruta para Adão, que comeu também. E quando Deus ele vinha falar com o homem todos os dias na viração do dia, porque Deus ele deseja ter um relacionamento com o homem, falar com o homem todos os dias, Adão e Eva, eles viram que estavam nus, tiveram vergonha e se esconderam de Deus. Foram levados pelo sentimento de culpa e se esconderam de Deus. E esse é o tipo de pessoa que acabam se tornando as pessoas que vivem uma vida debaixo da culpa. Elas se escondem de Deus. Elas desenvolvem comportamentos destrutivos. Porque a culpa não gera mudança de vida. O que gera mudança de vida é arrependimento. Arrependimento gera transformação de vida. A culpa, sabe o que ela produz? Ela produz remorso. E o remorso não tratado produz a morte. Quantas pessoas tiram a sua vida porque a sua mente é constantemente bombardeada por sentimentos de culpa, por sentimentos de inadequação, por sentimentos de que poderia ter feito melhor, de que errou, de que simplesmente a vida não tem um valor. A culpa não resolvida pode transformar você em uma pessoa distraída, infeliz, irritada, estressada, inquieta. O salmista Davi, após cometer adultério e mandar matar o marido da sua amante, colocar ele na linha de frente da batalha para ele ser morto, ele escreveu essas palavras que são muito profundas. Ele falou assim, ó, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. A culpa suga a vida da alma. A graça restaura. O apóstolo Paulo apegou-se à graça de Deus. Ninguém tinha mais razão para se sentir culpado. Ele planejou e executou a morte de muitos cristãos. Ele entrou em casa e arrastou as pessoas pelo cabelo. Ele apedrejou pessoas em praça pública. Ele consentia na morte dos cristãos. Ele era um completo legalista. Havia no seu passado sangue em suas mãos. E ele se tornou uma pessoa que vivia tentando salvar-se a si mesmo. E ele acreditava que a salvação dependia das suas obras e realizações, da sua perfeição. E Paulo, apesar de ter muitos diplomas religiosos, porque ele era um doutor da lei, ele era uma pessoa muito sábia, ele vivia uma vida de extremo zelo, mas porém uma vida que ele estava lutando contra Deus. E aí ele teve um encontro com Deus. Ele caiu por terra em Damasco, tendo a visão de Deus. E ele escreveu essas palavras perto do final da sua vida. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para as que estão adiante de mim, para o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Paulo não anestesiou a culpa. Paulo não escondeu. Paulo não negou. Paulo não tentou compensar a culpa. Paulo não tentou se autopunir.
ele simplesmente entregou a culpa a Jesus. Ele lançou-se sobre a graça de Deus. Sabe o que é graça? É um favor que você não merece. É você abrir mão dos teus méritos pelos méritos de Cristo. O segredo é viver na graça e não na culpa. Estamos cientes da gravidade do pecado, mas, ao mesmo tempo, estamos muito mais cientes da imensidão da graça de Deus. A minha salvação não tem nada a ver com eu colocar as minhas obras na balança, mas tem a ver com as obras de Cristo na cruz do Calvário, com a obra de Cristo na cruz do Calvário. A graça de Deus é maior que o teu pecado. Culpa não resolvida gera autocondenação, que gera remorso, que gera morte. Por que Judas se matou? Porque ele traiu Jesus? Porque a culpa, a sua consciência começou a acusar. O acusador começou a acusar. E ele foi até os sacerdotes, jogou as moedas de prata e disse: traí sangue inocente. E foi se enforcar. Colocando a corda no pescoço, a corda arrebentou, ele caiu e as suas entranhas se espalharam por um campo. E os sacerdotes pegaram aquelas moedas de prata, compraram o campo, se tornou um campo de sangue. A minha salvação, ela está baseada em Jesus pagou a conta por mim. Eu estava lendo sobre um grupo de pessoas que foi no restaurante daquele Masterchef, aquele turco que salga com a mão, né, que vende bife de ouro, que fez um papelão lá na Copa do Mundo, aquele mesmo. Foram lá no restaurante, pediram um prato e achando assim que o bifinho ia ser barato. E aí veio a conta, $5.000. Virou caso de polícia, porque eles não tinham aquele dinheiro para pagar. E você ter que lavar prato por pelo menos um ano da tua vida para mais, para pagar uma conta dessas. E a consequência foi, tiveram que ir para a delegacia e depois tiveram que arrumar dinheiro e pagar a conta. Se você dependesse apenas das tuas boas obras, você está numa enrascada e você não tem como sair dela. Porque se você depender só dos teus méritos, você não pode perdoar a si mesmo. Homem nenhum pode te perdoar. Não tem uma pessoa no mundo que o sangue dela pode perdoar os teus pecados. A única pessoa que tem o poder de perdoar pecados, essa pessoa é Jesus. Essa pessoa, ela morreu na cruz do Calvário e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se você dependesse apenas das tuas boas obras, teria que lavar pratos por toda a eternidade. A Bíblia diz que o destino seria o inferno. Por quê? Porque nós não temos crédito suficiente para pagar essa conta. Mas Jesus tem o crédito. Jesus pagou essa conta por você. Em terceiro lugar, a ansiedade é um sistema de alerta que nunca desliga. Eu acredito em Deus. Ele sabe disso. Ele se importa. O deísmo, que é um sistema filosófico, religioso, ele diz que Deus criou o universo e depois o abandonou. O pateísmo diz
que não. A criação não tem história nem propósito em si mesmo. Ela é apenas parte de Deus. O ateísmo diz que não, porque ele rejeita a existência de Deus e a possibilidade de um plano divino. E o que a Bíblia diz? O cristianismo diz que sim, Deus existe, ele é um Deus pessoal e ele tem um plano para a tua vida. Então, a diferença é: Deus colocou todas as coisas em ordem. Olha para você, olha como Deus te fez de um modo maravilhoso. Olha como Deus colocou tudo em ordem. Tu já pensou se o teu nariz, ele não tivesse nascido aqui, o teu nariz fosse virado, estivesse em cima da tua cabeça, fosse virado para o céu? Na primeira chuva você morreria afogado. Já pensou nisso? Por quê? Deus ele fez teu nariz da forma que fez porque ele tem um propósito. Ele colocou ordem. Deus coloca ordem no caos. Há uma ordem para o universo. A Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos. Faz chover sobre os bons e maus. Se Deus controla os detalhes da vida, por que um dos homens mais bons da Bíblia sofreu tanto? Que homem que eu estou falando? José, traído pelos seus irmãos, foi invejado, foi jogado num poço, foi vendido como escravo, foi acusado de um crime que não cometeu, arrancaram a sua capa, despedaçaram os sonhos de José. José foi parar numa prisão, foi esquecido por todos. E qual que foi o erro de José? O erro de José foi ter sonhos. Foi sonhar os sonhos de Deus para a vida dele. E eu vejo que José não se tornou uma pessoa ressentida. E olha o que ele falou mais tarde. Ele chegou à seguinte conclusão: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou o bem. José viu os sofrimentos pela lente divina. Se você fizer isto, a ansiedade ela será destruída. Por quê? Porque se você começar a ver a vida da perspectiva de Deus, você não tem o porquê você ficar ansioso. As empresas estão demitindo, Deus é soberano. Estou doente, Deus ainda está no seu trono. Fui um idiota, estraguei meu casamento, Deus ainda restaura famílias. A história de José nos ensina uma coisa: temos uma escolha: nutrir as raízes de amargura ou as raízes de esperança. Podemos abastecer a nossa vida de desgraça ou podemos abastecer a nossa vida com a graça de Deus. Podemos nos render ao caos ou nos render ao plano perfeito, agradável, maravilhoso de Deus para a nossa vida. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Se você gostou do meu vídeo, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, comente e até a próxima. Tchau, tchau. Deus te abençoe.